Eu sou o André Balparda, da Cervejaria Mestre das Poções, também do Mapa da Cerveja Artesanal. Eu sou o Gustavo Oliveira, do Mapa da Cerveja Artesanal. A gente veio aqui para apresentar para vocês uma série de 3 vídeos. E ela vai trazer umas brincadeirinhas que você tá doido para saber. Algumas coisinhas que a gente coletou no mercado, umas informações que estão por aí, mas ainda não foram unificadas. E a gente trouxe para iluminar a sua mente, para você poder planejar melhor como colocar sua cerveja no mercado. Ao final desse vídeo, André, a gente vai dar a informação para você do que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, fique com a gente até o fim para que você veja exatamente todo o conteúdo. Mas hoje nós vamos falar do que, André? E hoje nós vamos falar de mercado. Uma série de informações que vão deixar você maluco, absolutamente crazy, absolutamente doido, sem imaginar, talvez, que tudo isso era possível. Mas antes de falar de mercado, deixa eu te explicar qual é o propósito disso daqui. A gente sabe, eu e ele sabemos, que você tem uma puta cerveja. Você faz a sua cerveja em casa. A gente começou fazendo cerveja em casa lá em 2009, acho que foi a primeira cerveja que a gente fez. E hoje, 2018, nós já temos uma cervejaria que se paga e dá grana pra gente. E a gente vai compartilhar isso com vocês e quebrar os mitos, que é o que mais se prega aí no mercado. Existem mitos dizendo, pô, legalizar uma cerveja é difícil pra caramba. E não é. Você legalizar uma cerveja é super fácil. Dizem por aí que dá um puta trabalho lidar com tributo, lidar com gente, lidar com funcionário. Enche um pouquinho o saco, mas se você está planejado, se você está sabendo o que fazer, se você está bem orientado, isso é a coisa mais fácil do mundo. Vai tomar 15 minutos, meia hora por dia quando você tiver uma equipe grande. E a gente vai passar esse know-how, esse como fazer para vocês. Exatamente. Por exemplo, você pensa aí em entrar no mercado como uma cervejaria. Você tem que pensar se você quer entrar, como todo mundo faz, pagando perto de 60% de tributos ou começando com 4,5%. Você acha que é simples assim? Não é. Até é simples. É simples. É simples. É simples. Porém, entenda uma coisa. Se você não planejar, provavelmente, se você for na onda que todo mundo está surfando, você vai cair lá perto dos 60%. Então, organização e planejamento é a palavra-chave. O que a gente fala aqui entre nós é fazer cerveja é 25% do negócio. É 90% do trabalho, mas do negócio é 25%. Esses outros 75%, a gente no curso vai te ensinar completamente como lidar com isso, como transformar isso numa coisa ridícula de mexer no dia a dia, e você vai ficar tranquilo para fazer seu business plan e sair correndo atrás de grana para montar essa sua cervejaria. Outra coisa muito louca que o pessoal esquece, né, que está aí, que é um problema inclusive do custo Brasil. Cara, ninguém pensa na logística, entendeu? O que a gente está propondo para você aqui, inclusive, pode até te tirar desse fator logístico para que você cuide efetivamente do teu público-alvo, do teu mercado. É isso aí. Agora eu vou deixar só ele aqui com vocês para contar uma historinha legal. Pois então, eu um dia comecei a fazer cerveja com o André, que você acabou de conhecer aqui, e lá em 2009, como ele falou, e cara, foi muito legal, porque os amigos vinham, eles falavam, cara, que breja do caralho, entendeu? Que coisa bacana, como é que você fez isso? Como é que essa breja não tá no mercado? E aí que vem aquela, né? Você já deve ter visto esse filme, né? Aí com você, com certeza. E aí o pessoal começou a bater na nossa tecla, começou a encher o nosso saco, queria comprar a nossa breja. Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não dá pra ficar desse jeito. Vamos legalizar esse negócio? Eu sou contador, especialista em tributo. Você é o cara das engenhocas, o cara que tem ideia pra tudo, saca tudo, é um cara fuçado pra caramba. E aí, vamos nessa? Aí, pra variar, a gente chegou e falou, vamos nessa, vamos aí. Então, em 2011, a gente começou o nosso processo de legalização. E, posso te falar? Foi dureza, hein? A gente apanhou pra caramba, a gente não sabia por onde começar direito. Por mais que eu tivesse experiência nisso, foi muito difícil. Porque não tinha informação publicada em lugar nenhum. Naquele tempo tinham pouquíssimas cervejarias registradas. Todas elas que eram registradas no Brasil eram as grandes, eram as maiores. Mesmo as artesanais daquele tempo, que eram raras, produziam lá 50 mil litros mês, no mínimo. Então, você imagina a dificuldade. Cara, isso é tão verdade, que quando a gente protocolou o nosso documento lá no Ministério da Agricultura,
A senhorinha que trabalhava lá chegou para mim e falou assim, meu filho, você tem certeza que você vai fazer isso? Tem certeza que você vai legalizar uma cervejaria de 2.000 litros por mês? Cara, como é que você pensa em ganhar dinheiro com isso? A coisa era tão novidade que ninguém, nem o próprio mapa, sabia como fazer. O que eu quero te dizer é o seguinte, a gente, ao longo desse tempo, aprendeu muito e sofreu bastante. Por quê? Porque a gente achou que tinha um planejamento que era suficiente e viu que ao longo do tempo ele foi se ajustando, e a gente foi aprimorando. Cara, o dia que a gente projetou lá, a gente mesmo, nossos tanques, e eles colapsaram, você faz ideia, cara. O André, eu lembro muito bem disso. O André sentou na cervejaria e chorou, cara. Chorou de tristeza, porque faz ideia de como é que a gente começou tudo isso? Sem grana, pegando um pouquinho por mês do que sobrava do nosso dinheiro pra gente ir juntando aqueles trocados aqui, é milão aqui, 2 ali e tal. E de repente, quando você vê, colapsou o tanque, cara. Sei lá quanto tempo depois que a gente teve que juntar. Mas tudo isso fez com que a gente se transformasse, né? Mudou muito a nossa forma de enxergar, nos fez planejar cada vez mais, fez buscar soluções cada vez melhores. E para quê? Para trazer tudo isso mastigadinho para você. Então, meu caro, eu tenho aqui, na sequência, eu vou te passar o primeiro conteúdo, que é mercado. E ao final, depois disso, eu vou te dar a dica do segundo vídeo que eu vou mandar para vocês daqui a alguns dias. Beleza? Vem comigo. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Marcelo Lima. Eu também estou participando do curso e gostaria de dizer para todos vocês que essa primeira edição, apesar de ser a primeira, está sendo muito produtiva. Eu pelo menos estou aprendendo bastante, estou aproveitando muito. Já tive minha primeira reunião com o Gustavo e discutimos bastante sobre o negócio, sobre produção, sobre o business em si. E eu acho que vale a pena. Quem está pensando em entrar, realmente entre, porque é uma coisa que se paga. Entrem porque se paga sim, viu, gente? Um abração. Bom, como eu disse para você, nós vamos falar aqui agora sobre o mercado brasileiro. Eu quero que você acompanhe com bastante atenção tudo que eu vou falar aqui, porque para que você não se perca nessas informações. Eu tenho inclusive aqui o André aqui como voz do além. A voz do além! Boa, André. Para que caso a gente precise de alguma informação para lembrar, ele vai estar aqui para nos ajudar. Mercado brasileiro, artesanais hoje, né? Quantos somos? O que representamos? Então, representamos hoje 2% do mercado brasileiro. Em quê? Em volume. Estamos falando de volume, não estamos falando de dinheiro, ok? Então, qual é o consumo per capita por ano, ou seja, por habitante, por ano? O consumo é, no Brasil, de 60 litros. 60 litros, em média, por habitante por ano no Brasil. Lembre-se que nós temos no Brasil cerca de 200 milhões, pouco mais de 200 milhões de habitantes, e essa conta é feita com base nessa estatística. Cara, a produção artesanal em milhões de litros por mês é de quanto, André? São de 20 milhões de litros mês. Pode parecer muito, mas não é. É só 2%, né? Só 2% do consumo do mercado. Agora, quando nós chegarmos a 10%, é isso, André? 10%. 10%. Pô, mas por que? De onde você está tirando 10%, Gustavo? Bom, vamos parar aqui e vamos voltar. Mercado norte-americano. Quanto que as artesanais representam hoje? 12,7%. Ah, então quando você fala de 10% aqui, você está falando de um número ainda menor que o mercado americano. Sim. Sem contar o abismo que existe de diferença do tempo que eles já estão trilhando esse caminho e do tempo que a gente levou para começar. A parte boa é, a gente não vai precisar esperar tanto tempo para chegar lá. Agora, pensando em 12,7% deles,
Qual que é o consumo per capita por ano, André? Uma boa pergunta. São 82 litros por ano. 82 litros por ano. Essa eu peguei ele. Então, olha só. Consumo per capita por ano americano é de 82. Sinal que a gente tem um potencial. Tem uma coisa legal para falar para vocês aqui. O nosso consumo per capita já esteve em 67 litros por ano. E ele só não está nesse patamar por conta da refreada econômica que nós tivemos nos últimos anos. Mas acredito que a tendência nossa ainda é de crescimento. Um dia, se tiverem curiosidade, vejam qual é o consumo per capita da República Tcheca. Vocês vão se impressionar. Bom, mas vamos falar então dos nossos 10% de mercado. Gustavo, a voz do além, te informa. Toda vez que você está falando em porcento aí, lembre, é volume produzido. Sempre que nós estivermos falando aqui, quando eu for falar de valor, obrigado, viu, André? Quando a gente for falar de valor, eu vou falar em dinheirinhos, tá bom? Mas aqui estamos falando em milhões de litros, né? Então, quando chegar em 10%, a gente vai estar com 100 milhões de litros mês, André, é isso? Positivo. 100 milhões de litros mês, não precisa ser muito gênio para pegar de 5 para 10 vezes 5, está aqui. Está refletido, não precisa ser gênio para fazer essa conta. Mas 100 milhões de litros mês, 100 milhões de litros mês. É bastante? É bastante. É um número bem bacana. E muito maior, né, do que os atuais que nós estamos. Agora, vamos fazer um outro exercício aqui. Vamos seguir em frente. Vamos falar aqui, então, agora de volume de produção das crafts no mercado norte-americano. A gente fez uma análise, e o André vai colocar aqui nesse vídeo, em algum canto, algum espacinho muito louco, uma informação que ele tirou lá do Brewer Association para a gente poder te informar legal. Como é que a gente chegou em 58% do mercado lá é regido em volume, tá? Pelas micro cervejarias e 42% pelos brew pubs. Cara, se nós pensarmos em Brasil, naqueles 10% que nós falamos anteriormente, então há espaço para... André, ajude-me a lembrar dos 2.300 e... São 80 milhões de litros mês que estão faltando. Brincando entre essas micro cervejarias, seriam 2.320 micro cervejarias com capacidade de 20 mil litros mês. E 11.200 brew pubs produzindo 3 mil litros mês. Sacaram, pessoal? Então, 2.320 micro cervejarias produzindo 20 mil litros por mês. Por que eu pus 20 mil litros por mês? Porque tem que estar acima do ponto de equilíbrio delas. E isso é um assunto que a gente aborda bastante aqui no mapa da cerveja artesanal, sempre que a gente muito preocupado com o ponto de equilíbrio. E 11.200 brew pubs a 3 mil litros por mês, também pensando em ponto de equilíbrio. Agora, aqui é importante salientar que eu estou considerando aqueles mesmos 60 litros ano per capita de consumo no mercado brasileiro. Agora, eu, Gustavo Oliveira, tenho uma questão de ordem aqui. Eu não posso achar que o mercado americano é simplesmente igual. Por isso já dei um desconto, né, de 12%, quase 13%, para 10%. E tem uma outra questão de ordem que, para mim, isso aqui, esse número aqui, vai inverter ou vai ser maior ainda. Por quê? Porque no Brasil, especificamente, essa categoria aqui tem incentivos fiscais notórios, assim, absurdamente diferentes desse modelo aqui, ok? Lembra que eu sempre falo nos meus vídeos, quem acompanha o canal sabe, que eu falo aqui de B2B e B2C? Então, aqui mora a diferença. Para o Brasil, por esses incentivos fiscais que existem, então a tendência é que esse número seja bem maior aqui do que aqui. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos que eu acredito em 20 mil brew pubs. Mas aí é uma coisa que o tempo vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Né? Com o tempo a gente vai chegar lá. Agora vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Agora vamos falar de dinheirinho, tá bom?
Vamos falar de dinheirinho. Custo médio litro mês. Então, custo médio de produção, né, de cerveja por mês. Numa fábrica pequena. André, R$5 é um bom número, né? R$5 se você estiver fazendo bem caro sua cerveja. Isso. Mas vamos considerar R$5, porque a gente tem Só lembrando, por litro, isso posto no keg, no barril. Ah, sim, não é garrafa. R$5 por litro, só o custo de produção da bebida, né? Custo total, litro, por mês, se nós estamos falando aqui de 3.000 litros, basta que a gente faça 3.000 vezes 5, que vai dar, então, um total de gasto de... Quanto custou, né? R$15.000. Agora, vamos pensar assim, quanto que eu posso fixar de preço? Né? Aqui poderia ser o preço por litro, né? Faturamento por litro, preço por litro. Quanto que eu posso colocar aqui no meu preço, né, por litro? Eu tenho certeza que se eu vender ali a R$10 o copo, uma breja que custou 5, que dá para vender até por bem mais, vou ser conservador aqui. Vamos colocar aqui R$30. Lembrando que é um copo de 300 ml a R$10, tá? Aquele copo de 330, aqueles 30 com a espuminha, tá R$30 o litro. Todo mundo fechado? Se for aquela Strong IPA, se for aquela, né, aquela Super Special, aquela com dry hop, você pode vender por mais, o mercado paga. Mas eu tô te falando aqui em R$30 o litro. Beleza? Um pint a 15. Olha que bacana. Receita, então, de cerveja por mês, qual seria? Estamos falando de 3.000 litros mês. Se a gente vender os 3.000 litros numa hipótese, né, como essa, nós estamos falando na hipótese do custo os 3.000, na hipótese de venda os 3.000 também. Vamos falar de R$90.000 de faturamento no mês. Certo? Pô, bacana. Agora, qual seria uma carga tributária nesse caso aqui? Isso é muito legal. O brewpub, gente, ele pode aderir ao Simples. Você pode abrir um brewpub no Simples. E se você o fizer, a carga tributária aqui vai ser na ordem de... eu estou arredondando para cima, tá bom? Mas porque... é menos, é 9,69. 9,69, 9,40, enfim. A questão é, para simplificar a nossa conta aqui, eu vou colocar isso a simplesmente R$10. 10%. Quanto vai representar isso, então, em termos de imposto? R$9.000. Beleza? Quanto que dá o líquido aqui? Eu vou pegar 90, vou tirar 15.000 de custo, vou tirar 9.000 de imposto. Vai me sobrar quanto, André? 90 menos 15 dá 75, menos 9, 66. 66.000. A gente chama isso de margem de contribuição. Ok? R$66.000 de margem de contribuição. Cara, para e pensa. Dá para pagar aluguel, funcionário, tudo isso. E ainda, com certeza, te sobra um bom dinheiro. Se você somar isso no faturamento, tudo que diz respeito à comida e etc, você tem na sua mão uma grande oportunidade de negócio. Vender 3.000 litros por mês num brewpub não é tarefa impossível, é perfeitamente possível. Então, esse é o estudo de mercado que eu queria mostrar para vocês. E no próximo vídeo, nós vamos falar aqui sobre todo o processo de legalização passo a passo. Eu vou desmistificar para você tudo o que você precisa saber das etapas de legalização de um brewpub. Por quê? Porque isso vai ajudar você a planejar melhor. Lembra do que o André e eu falamos lá no começo? Cara, o maior problema de você vencer a burocracia não é a burocracia em si. É você não saber como lidar com ela. Mas isso é tema para o próximo vídeo, Gustavo. Certeza. Então, não perca, daqui 2 dias nós vamos mandar para você
a sequência dessa saga e lá a gente vai te passar todo o conteúdo sobre o passo a passo de como legalizar um brewpub e no vídeo 2 eu te revelo o conteúdo do terceiro. Continue com a gente aqui.